Boa noite. Estamos comemorando nesta noite nosso primeiro aniversário. Um ano é pouco se considerarmos que existem no Brasil 4 jornais centenários: o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo. Por isso, esta nossa primeira festa pode parecer irrisória, mas o ano também é muito. Leve em consideração que um programa como o Observatório da Imprensa só pode ser apresentado na rede pública de TV, que, como sabemos, não dispõe dos recursos das redes comerciais. Mesmo assim, fizemos 60 horas ao vivo, com uma média de 4 cidades em transmissão simultânea por programa. Como a nossa intenção é fomentar a participação da sociedade, trouxemos para discutir o desempenho da mídia mais de 100 personalidades de todas as profissões, além dos observadores fixos. Fizemos quase 500 entrevistas em nossas reportagens. Estas cifras só valem quando examinamos a resposta do público. Não somos escravos do Ibope, ao contrário, condenamos a capitulação à ditadura do Ibope. Mas quando nossa audiência mínima, tanto no Rio como em São Paulo, é de 3 pontos, chegando a 4 e 5 em determinados momentos, significa que alguma coisa deu certo entre nós e o você, telespectador. A melhor prova de nosso êxito é a reação perversa de alguns poderosos veículos quando são flagrados em comportamentos impróprios. Essa fúria contra quem exerce o direito inalienável de observar é a nossa consagração. Escolhemos como tema deste aniversário um grande jornal, que hoje estaria com 95 anos, silenciado exatamente há 25. Um magnífico jornal que não se contentou em ser jornal apenas, queria também ser ator da cena política, de preferência protagonista. Queremos homenagear uma das grandes vozes da nossa imprensa neste século, mas ao mesmo tempo queremos lembrar que arrogância e jornalismo é uma combinação que pode ser fatal. Para participar do programa de hoje, nós convidamos o vice-presidente do Conselho Editorial do Jornal do Brasil, Wilson Figueiredo, e o publicitário e jornalista Mauro Salles, que estão aqui em nosso estúdio no Rio de Janeiro. Em São Paulo está o jornalista Augusto Nunes. Ao vivo de Brasília, o jornalista Luiz Gutenberg. Direto de Belo Horizonte, Luiz Carlos Bernardes. E ao vivo de Porto Alegre, Rui Osterman. Também participará de nosso programa um estudante de jornalismo que está em nosso posto avançado da UERJ. Veja agora como você também pode participar. Para participar do debate, ligue para 0800 21 6689 ou através do fax 221 0566 ou por e-mail obstv@tvebrasil.com.br. Mesmo que o programa esteja sendo transmitido em outro horário em sua cidade, mande fax para 021 221 0566 e e-mails por obstv@tvebrasil.com.br. Um jornal que marcou época. Com uma tiragem de até 160 mil exemplares aos domingos, era um dos periódicos mais lidos do país. Você vai conhecer agora a história de um jornal que não circula mais. Ficou apenas na memória de quem um dia folheou suas páginas. Quero contar para vocês uma história. Quando eu comecei na profissão há quase 50 anos, eu passava, era jovem repórter, passava aqui pela Avenida Gomes Freire e olhava para esse prédio com o maior respeito, que aqui estava o mais importante jornal brasileiro desse século, fundado em 1904. Um jornal que dava uma palavra e era capaz de derrubar um ministro, uma frase derrubava um governo. E nunca entrei nesse prédio. Hoje quem passa por aqui não sabe o nome desse jornal. Não há nenhuma placa indicadora. Mas se prestar atenção aqui nesse portão em Art Deco, vai ver que há um monograma com as letras C e M, que representam o nome do jornal, Correio da Manhã. Nós vamos fazer uma viagem no tempo. Eu vou entrar pela primeira vez com vocês nesse prédio, que de certa forma é um monumento ao que a imprensa brasileira teve de grandioso e também teve alguns aspectos um pouco tristes.
Durante toda a existência, o Correio da Manhã se caracterizou como um jornal de opinião, marcado pelo liberalismo. Quando surgiu, o Brasil ainda tentava ultrapassar seu passado colonial e lutava por estabelecer uma identidade nacional. Já no primeiro editorial, Edmundo Bittencourt definia a linha a ser seguida nas páginas do Correio da Manhã. O Correio da Manhã nasceu na alvorada do século, em 1901, e durante muitos e muitos anos, durante várias décadas, foi fiel ao editorial que marcou a sua entrada em circulação, escrito pelo Edmundo Bittencourt, que foi o seu primeiro proprietário. O jornal tinha uma altivez, entendeu? Uma força, uma representatividade junto à opinião pública, porque ele surgiu justamente na imprensa para confrontar o poder. Redator e articulista do Correio da Manhã até 1970, 4 anos antes de seu fechamento definitivo, o jornalista Arthur José Puerner vai nos conduzir pelos escombros desse prédio, hoje abandonado, mas cheio de história. Aqui no dia 13 de dezembro de 68, houve inclusive o disparo de uma arma, de um 38, não sei onde a bala se alojou, isso eu não me lembro mais. Mas aqui houve uma discussão, houve uma tentativa do diretor superintendente de evitar a invasão do jornal, que era o Oswaldo Peralva, e ele naturalmente acabou preso e colocado num camburão. Aqui hoje é um estacionamento, como também essa parte do lado aqui, que era a oficina do jornal. Um dos momentos marcantes na história do Correio da Manhã ocorreu em 1904, quando o jornal inicia uma campanha de repúdio à vacinação obrigatória contra a varíola, incentivando uma revolta popular orientada pela oposição. Sempre marcado pela contestação, o Correio da Manhã chegou a sair de circulação por quase 2 anos, em 1924, durante o governo de Arthur Bernardes, que passou a fazer parte da coleção de inimigos do jornal. Essa tradição do começo do século se manteve até a época do Calado, que vetou a tradição, que era o jornal não publicar a notícia do inimigo. Era um jornal desse estilo, ele tinha idiosincrasias, raivas, e personalizava e não tinha pudor em assim proceder. Outro desafeto do Correio da Manhã foi Lima Barreto, após publicar o livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, onde faz fortes críticas ao jornal e à personalidade de Edmundo Bittencourt. Em 17 de março de 1929, Paulo Bittencourt, filho de Edmundo, assumia a direção do jornal, que ao longo de décadas reuniu um dos maiores times de jornalistas e intelectuais que já teve uma empresa jornalística no Brasil. Puxa, como isso está diferente. Aqui era a redação do importantíssimo Correio da Manhã. Eu tinha a minha mesa mais ou menos aqui, era uma mesa, as mesas eram grandes e davam para 4 pessoas. Eu me lembro que eu sentava num bloco de mesas que tinha também o Sérgio Bittencourt, filho do Jacó do Bandolim, o José Condé e o Van Jaffa, que era o crítico de teatro. Aqui, essa sala era importantíssima no jornal. A gente chamava de Petit Trianon. Aqui sentavam os editorialistas do jornal. Eram homens como Otto Maria Carpo, como Antônio Weiss, Zelino Grinewald, vários outros. Essa sala deles aqui, o Petit Trianon, era ligado essa sala à sala do redator-chefe. Lá convivi, fiz grandes amizades, grandes intelectuais, já, alguns falecidos, Otto Maria Carpo, Antônio Calado, Carlos Heitor Coni, Newton Rodrigues e Edmundo Muniz, tem vários, Oswaldo Peralva, Antônio Weiss mesmo trabalhou um período lá,
quando eu estava. Quer dizer, o Correio tinha, inclusive, que é o Márcio Alves, Hermano Alves, ele tinha uma pleiade de escritores lá dentro. Com a morte de Paulo Bittencourt, em 63, o jornal passava ao comando de sua segunda mulher, Niomar Muniz Sodré Bittencourt. Em 69, depois de ter sido arrendado pelos irmãos Maurício e Marcelo Alencar, o Correio da Manhã passava por uma grande reforma gráfica. Se alguém consultar as coleções do Correio da Manhã daquela época, verá um jornal impressionante, um jornal inteiramente diferente da imprensa brasileira da época e eu diria até da imprensa de hoje. Eu estava dizendo, ele desenhava a primeira página e depois queria que os acontecimentos todos coubessem ali naqueles espaços que ele tinha acabado de desenhar. Era quase que um quadro, uma pintura que ele fazia, embora naquela época fosse o jornalismo ainda em preto e branco. Além da estética moderna, uma das preocupações dos editores do Correio da Manhã era dar uma visão nacional ao noticiário. O jornal era da capital e, na medida em que era o jornal da capital, ele tinha uma visão nacional. Ele não era particularista, ele não estava centrado, a sua opinião não estava centrada nos interesses locais. Tinha cobertura local, tinha opinião local. Mas ele se sentia jornal nacional porque era o jornal da capital com influência direta sobre o Congresso, sobre o Presidente da República, sobre o Supremo Tribunal Federal. Então era um tipo de jornal, como naquela época, Diário Notícias, o Diário Carioca, todos os jornais da época, Jornal do Comércio, todos eles eram jornais que se sentiam jornais nacionais, principalmente pela circunstância de estarem na capital da República. Bom, há toda uma mística em torno do Correio da Manhã. Eu gostaria então de perguntar a todos os convidados, começando pelo Wilson Figueiredo, qual a sua imagem do jornal? Eu guardo do Correio da Manhã uma lembrança amável, agradável e, sobretudo, é um jornal que, como era um jornal de opinião, era um jornal influente, um jornal decisivo, tinha coragem e a imprudência, ele guardou da sua época as melhores qualidades e também alguns defeitos. Era um jornal, limitações, eu não diria defeitos, são limitações de época. Um jornal que mais de uma vez foi suspenso de circulação pela censura, um jornal que gritou contra a primeira lei de imprensa ainda no governo Bernardes, quer dizer, era um jornal sobre um espírito de luta muito importante, a meu ver, e isso é uma coisa grata a todo mundo que foi. Eu fui leitor do Correio da Manhã desde menino, por isso eu guardei dele uma boa lembrança. Mauro Salles. Eu comecei minha carreira jornalística no Mundo Ilustrado e depois fui para o Globo. E lá fui de repórter, fotógrafo até chefe de redação. E nesse período eu convivi muito com o pessoal do Correio da Manhã. Eu me lembro que quem me primeiro trouxe para o Correio da Manhã foi o Sérgio Bittencourt, o filho do Jacó do Bandolim, que era meu amigo, e que disse, Mauro, tem uma feijoada lá muito interessante, vamos para a feijoada. Eu tinha uma admiração pelo Correio da Manhã, mas comecei a penetrar pela feijoada. Era uma feijoada que às vezes acontecia no sábado, que o velho Paulo Bittencourt organizava para levar os grandes boêmios. Quer dizer, ele levava o Donga, o Pixinguinha, o próprio Jacó do Bandolim, e o Ataúfo Alves, e alguns intelectuais, como a Cecília Meireles, a Dalgisa Neri, vinham e, evidentemente, desorganizavam o jornal de uma vez. Quer dizer, ou seja, o jornal quase que não conseguia fazer a sua edição de domingo, porque a turma se entusiasmava e o pobre do José Velasco Portinho, que era o superintendente, disse assim, quem é que vai fechar esse jornal? Aí alguém dizia logo assim, esse jornal ninguém fecha. Se o governo não fechou, se a censura não fechou, não vai ser você que vai fechar e acabar uma feijoada. Você não está ouvindo o Donga? Então era este o conceito. Mas a lembrança principal do jornal é o seguinte, era um jornal brigador, era um jornal que estimulava os seus profissionais a serem impávidos. Quer dizer, homens como Otto Maria Carpo, por exemplo, o nosso Luiz Bahia, que saiu calado, eles eram símbolos de um jornalismo de coragem. Eles se sentiam obrigados a encarnar neles próprios a coragem de uma non-entity, de uma entidade chamada Correio da Manhã.
E essa coragem inspirou muitos jornalistas, inclusive eu, a acreditar nessa profissão. Eu fui jornalista a vida toda. Depois eu saí do jornalismo um pouco para a publicidade, mas nunca tirei o pé do jornalismo. Estou agora, inclusive, de novo, como um colunista regular da Quatro Rodas, fazendo jornalismo, viu? E muito feliz de estar aqui nessa hora como jornalista, lembrando essa escola que era e não vai nunca deixar de ser lembrada, o Correio da Manhã. Nós vamos agora a São Paulo. Augusto Nunes, é um prazer ter você de volta, participando mais uma vez do programa. Qual a sua imagem do Correio da Manhã? Muito obrigado. Eu conheci o Correio da Manhã em 68, estudante de Direito no Rio, com a lenda já se aproximando do ocaso. Era um jornal que apresentava sinais de decadência, mas me ficou a imagem do jornal que tinha precipitado a queda do governo João Goulart, com editoriais famosos, se não me engano os títulos eram Basta e Fora, em 2 dias sucessivos, e que também fora o primeiro jornal a insurgir-se contra os desmandos dos militares que haviam assumido o poder. Portanto, me ficou a imagem de um jornal corajoso. Essa é a lembrança que eu tenho do Correio da Manhã. Vamos a Brasília ouvir Luiz Gutenberg. O Correio da Manhã, para mim, foi o jornal que chegava em Alagoas, eu era menino em Maceió, com as notícias do Brasil, com a opinião do Brasil, com as teses mais discutíveis, o jornal que foi contra a Sudene, o jornal que se colocava contra os nacionalistas, os jovens turcos do PSD, um jornal com uma fisionomia ideológica muito marcante, um jornal fascinante pela sua capacidade de brigar, e principalmente pelo encanto dos seus textos. Quem fazia crítica literária no Brasil eram os rodapés do Álvaro Lins, que determinavam a qualidade, o sucesso de um livro. Era um jornal que a lenda alagoana consagrava, porque Costa Rego, que tinha sido um vereador de Alagoas, era o redator-chefe. Era um jornal muito importante para quem estava longe. O jornal onde Graciliano foi revisor, e revisor era um degrau na escala de jornalismo. O Correio da Manhã, lá no Nordeste, era o Brasil que chegava todas as noites pelos aviões da Cruzeiro do Sul. Vamos agora a Belo Horizonte ouvir o jornalista Luiz Carlos Bernardes. Olha, eu acho que o Couto, que falou aí, um dos ex-editores, definiu bem. O Correio da Manhã surgiu para confrontar o poder. É essa imagem que me ficou. E, evidentemente, que a minha geração, que surgiu ali durante o regime militar, pegou um pouco essa bola do Correio, como depois viria pegar a bola do Pasquim, do Tempo, do Movimento, de que a imprensa não é para ser a favor, é para ser contra, evidentemente, que sem distorcer a notícia. Mas a imprensa não é para ser a favor, e esse é que eu acho que é o grande recado que o Correio deixou. Bom, chegou aqui um fax de Sérgio de Souza Torres, do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: muitos dos que hoje choram o desaparecimento do Correio da Manhã em consequência da repressão de 64 eram militantes ou simpatizantes de um movimento cuja vitória teria feito com que este observatório da imprensa não pudesse existir, pois, tal como na Cuba de hoje, não haveria imprensa a ser observada. Gines. Bem, não é bem assim, porque o Correio da Manhã se insurgiu, e aquele primeiro editorial, os 2 primeiros editoriais são símbolos disso. Ele se insurgiu com a ameaça de uma ditadura, mas quando viu que tinha caído em outra ditadura, ele também se insurgiu contra essa ditadura. Portanto, ele não defendia interesses pessoais, nem pretendia tomar conta do poder. Ele era apenas a favor de uma ideia liberal e antitotalitária, anti-autoritária. Bom, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, você vai saber como foi a relação do Correio da Manhã com o poder. Aguarde só um instante. Essa crítica que você faz, que é sempre construtiva, então eu acho que isso que você está fazendo é um novo capítulo da história do jornalismo de televisão.
participar do debate, ligue para 0800 21 6689 ou através do fax 221 0566 ou por e-mail obstv@tvebrasil.com.br. Mesmo que o programa esteja sendo transmitido em outro horário em sua cidade, mande fax para 021 221 0566 e e-mails por obstv@tvebrasil.com.br. Eu aplaudo a ida dele para a televisão, porque embora você fale mais de imprensa do que de, vamos dizer, os meios eletrônicos, é bom que a gente misture os meios e é bom que se leve esse debate ao maior número de pessoas possível. Bom, antes de continuarmos o debate, temos uma pergunta de um telespectador, Lázaro Medeiros, de Montes Claros, Minas Gerais. Para o Wilson Figueiredo, hoje no Brasil ainda existem jornais do mesmo nível? Existem. O que mudou foi a época. Eu acho que o Correio da Manhã representou uma época e hoje tem outros jornais. Eu não tenho dúvida que o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil e o Globo, todos têm o mesmo nível técnico e jornalístico. O que varia é a ênfase com que fazem, com que tratam, por exemplo, o governo, que é sempre uma figura difícil de resolver. O que eu acho que mudou, sobretudo, foi que os jornais deixaram de ser jornais e passaram a ser também empresa, que eles não são apenas jornais, são empresa. Isso representou uma inserção na economia e uma dependência como posso dizer, de uma política comercial que mudou a natureza dos jornais. Quer dizer, os jornais são hoje... E do jornalismo. E do jornalismo, obviamente. Essa é a grande diferença. No mais, eu acho que o Correio da Manhã marcou uma época e esses outros também representam uma época. Aliás, o Estado de São Paulo era o gêmeo do Correio da Manhã, né? Sempre foi, historicamente. Bom, uma relação marcada pelas críticas, uma postura de independência em momentos tensos da história de nosso país. Assim era a linha editorial do Correio da Manhã. Um jornal que, por sua coragem, chegava mesmo a beirar a arrogância. A história do Correio da Manhã é marcada desde o lançamento por sucessivos embates com o poder. Já na primeira edição, o jornal adotava uma linha editorial com severas críticas ao presidente Campos Salles. O Correio da Manhã foi um jornal fundado no final do século passado e pelo Edmundo Bittencourt, jornalista, que passou a fazer uma campanha contra a política econômica do governo Campos Salles, que tinha um ministro aqui em Murtinho muito parecido com... fez uma política assim, muito aberta para o exterior e interrompeu a industrialização que o país estava conhecendo naquela época. Colocaram a Libra ao par, quer dizer, valorizaram a moeda demais. O governo fez um acordo com o banco, a Casa Rothschild, que era assim, o fundo monetário da época, e com isso ele criou uma crise de mercado muito grande aqui dentro do Brasil e foi o começo do jornal. A postura contra a neutralidade também se manifestou anos depois, em 1909, quando Rui Barbosa decidia lançar sua candidatura à presidência da República. Seu adversário, Hermes da Fonseca, era tratado pelo Correio da Manhã como o candidato dos analfabetos. Anos depois, em 1919, o jornal voltaria a apoiar novamente Rui Barbosa, que disputava o governo federal com Epitácio Pessoa. 1921. Como parte de uma campanha movida contra Arthur Bernardes, o jornal publicava uma série de cartas falsas, nas quais o presidente da República teria questionado a integridade moral das Forças Armadas. Anos depois, descontente com o clima repressivo e a censura à imprensa no governo Washington Luiz, o Correio da Manhã se posiciona ao lado de Getúlio Vargas na Revolução de 30. Mas, às vésperas do Estado Novo, em 1937, o jornal já denunciava o golpe que ocorreria em 10 de novembro daquele ano. A atuação do Correio da Manhã contribuiu para acabar com a ditadura do Estado Novo. No dia 22 de fevereiro de 1945,
Uma entrevista concedida por José Américo de Almeida ao jornalista Carlos Lacerda contribuiu para o afastamento de Vargas, que já começava a perder o controle da situação. O Correio da Manhã tinha a fama de derrubar o ministro com um tópico. Em princípio, toda a imprensa é arrogante. Se a gente for olhar, eu dou como exemplo assim da melhor realização de um jornal. O pessoal cita muito o Washington Post, com o caso de Watergate, mas eu cito o telejornal francês L'Aurore, que publicou a carta do Émile Zola ao presidente da França, acusando o Jacques. É um tom arrogante, não deixe de ser dúvida. Agora, é uma arrogância do lado certo, entendeu? O ruim é o arrogante errado, o arrogante que é arrogante do lado errado, que combate uma causa errada, combate uma injustiça. Agora,